Queridas irmãs, queridos irmãos, o texto de hoje de Mateus é extremamente significativo e eu diria que ele tem duas dimensões de reflexão. A primeira dimensão é mostrar para nós o que acontece depois da experiência que nós iremos fazer, a qual nós damos o nome de morte. E a experiência que muitos de nossos queridos já fizeram também. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe a uma montanha, e no Evangelho de Mateus, subir numa montanha é um código, tá? Quando Mateus escreve assim, Jesus subiu numa montanha, é para a gente se preparar, porque aí vem uma verdade muito significativa. Então, quando lerem o Evangelho de Mateus, e de repente Mateus fala assim, Jesus subiu uma montanha, se preparem que aí vem, tá? E Jesus sobe a montanha com Pedro, Tiago e João, e de repente, pode mudar ali, ele é transfigurado. Ele é transfigurado, e como é que é essa transfiguração? Vamos resumir, ele se ilumina, ele se torna um ser iluminado. E de repente, ao lado desse ser iluminado, aparecem Moisés e Elias, ou seja, figuras do passado, figuras que já tinham feito também essa experiência, a qual nós damos o nome infeliz de morte. E aí depois é a parte de Pedro que eu vou pular para depois, tá? Então, parando aqui no texto, o que nós temos aqui? O retrato do que vai acontecer com Jesus em breve. Ou seja, ele vai ser morto. E é por isso que ele vai chamar a atenção dos discípulos no final, mas ele não contem isso nada para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite, até que eu ressuscite. Não é? Então, é para guardar isso em segredo. Por quê? Porque essa é uma revelação do que realmente acontece conosco no momento da morte. A morte não é o fim, mas a morte é uma transfiguração. É uma transformação. A pessoa que passa por essa experiência da morte, ela não vivencia a sua morte, ela se ilumina, e ela passa por uma dimensão superior, aonde não existe limite de tempo e de espaço. Ou seja, pela narrativa que nós temos aqui, aquele e aquela que passa pela experiência da morte, atinge um estágio, uma dimensão, aonde serão encontrados todos os outros que nós já conhecemos e que estão nessa dimensão superior, que nós podemos chamar de céu, não é? Como os antigos chamavam de céu, ou coisa parecida, não é? Mas é uma dimensão superior, aonde os seres são iluminados, eles se transformam. Então, na verdade, a morte, ela é o princípio da vida. E aqui eu queria que ele mudasse novamente. Aí vem a parte de Pedro. E Pedro, quando vê aquela coisa maravilhosa, Jesus iluminado, Moisés, Elias, ele fala assim, poxa vida, é muito bom estar aqui, é bom ficarmos aqui. E nós vamos construir três tendas. Preste atenção que Pedro, ele quer ficar aqui. Eu vou deixar isso para o final. Então a primeira dimensão é essa revelação de que a gente não deveria se entristecer com a morte. É claro que é difícil perder uma pessoa amiga, não é fácil perder uma mãe, perder um pai, ver uma pessoa querida partir. Por quê? Porque a gente está acostumado com essa presença. E aí vem uma experiência muito única, que é a presença da ausência. A presença da ausência. Então há um vazio ali. Há um vazio na cadeira, há um vazio na casa, há um vazio em qualquer lugar, não é? É uma experiência única que só quem passou sabe, e quem vai passar, vai ter que passar. Por quê? Porque é a coisa mais certa da nossa vida. Mas aqui vem a segunda dimensão da narrativa de hoje. A morte pertence à vida, por quê? Porque, gente, vida é transformação. Vida é transfiguração. Não adianta querer fazer com Pedro. É bom ficarmos aqui,
porque aqui está bom. Ou seja, vamos ficar nessa zona de conforto. Tem muita gente que não quer admitir que a vida é transformação. Mas não adianta, gente. A vida é mudança. A vida é transformação. E toda transformação, como o envelhecimento, por exemplo, é inevitável. Você pode colocar quantos botox você quiser, tá? Depois no caixão vai ter botox. Perfeito? É a única diferença. Não é? Você pode estar esteticamente um pouco mais bonita ou bonito, não é? Mas a gente envelhece. A pele já não é mais a mesma. A gente vai passando por transformações. Como também quem aprende com a vida, quem aprende com as experiências da vida, vê o corpo se deteriorar, mas vê a mente se aprimorar cada vez mais. E a visão se tornar mais ampla, mais flexível, mais quem aprende com a vida, não é? Mas fato é que a vida, Heráclito já dizia isso, a vida é constantemente transformação. A questão eu posso ter 3 posturas, dizia Nietzsche, 3 posturas do espírito diante das transformações da vida. Eu posso ser camelo, dizia Nietzsche. Eu posso me tornar um camelo. O que é o camelo? O camelo é aquele que suporta a vida, é aquele que carrega o peso da vida. A vida é um mar de lágrimas, a vida é triste, a vida é ruim, e a pessoa carrega a vida, como se a vida fosse um fardo. É claro, a vida não é um mar de rosas, nós sabemos disso, e há momentos trágicos da vida, não precisamos contar isso com o padre. Eu já vivenciei muitos e muitos momentos trágicos da vida, não é? Mas tem gente que vive a vida como se fosse um fardo. Esse é o primeiro estágio do espírito. Então, as pessoas carregam a vida. É triste isso. E tem muita gente carregando a vida só. Mas tem outro estágio do espírito, diz Nietzsche, que é quando a pessoa se transforma de um camelo para um leão. É aquela pessoa que se revolta com a vida. O leão tem um ponto ativo. Ele é ativo, ele não é passivo como o camelo. Ele é ativo, mas ele é só revoltado. E ele a ação dele é reativa. Sabe o que é isso? Ele só reage. O leão ruge quando ele é provocado, não é? Ele não ruge simplesmente porque ele toma iniciativa, mas quando ele é provocado. Até para comer ele precisa da fêmea. É a fêmea que vai buscar comida para ele, não é isso? Então o leão é reativo, ele só reage. E tem pessoas na vida que a vida vai transformando e ele só reage diante das transformações. Isso também é uma postura triste, a postura de reação somente. Eu só vou fazer alguma coisa se alguém me provoca, ou se a vida me provoca, ou se a vida mexe comigo, ou se eu pego alguma coisa que eu consegui, aí sim aí eu reajo. Então eu só reajo. Esse é o leão. Fico revoltado, mas reajo. Apesar que não é tão negativo assim. Mas aí existe um estágio maravilhoso da vida. De camelo eu posso me tornar um leão, do leão eu posso me tornar uma criança. E o que é criança? A criança é inocência, a criança é leveza, a criança é liberdade. A criança, ela pode ser até ingênua, mas ela vive a vida. Ela é ativa, ela não é reativa, ela é ativa. Então ela sempre está buscando algo novo, ela sempre está buscando alguma iniciativa que ela tem que tomar, que ela quer tomar, e ela toma por liberdade de tomar. Ela não está fazendo nada contra ninguém, ela está fazendo simplesmente porque quer fazer. E essa postura, gente, da criança é a postura de Jesus Cristo. É interessante que depois dessa passagem, no finalzinho dessa passagem, vem uma voz que vem de uma nuvem e diz assim: este é meu filho muito amado, escutai. Essa frase é muito importante, sabe por quê? Porque tem muita gente que fala em nome de Jesus, mas não lê os evangelhos. Tem muito religioso que fala em nome de Jesus,
mas não estudam os evangelhos. Muitas vezes pegam alguma coisa lá no Antigo Testamento, pegam alguma coisa de Paulo, mas conhecem muito pouco Jesus. E se nós olharmos para Jesus, você vai ver o rosto de uma criança. É por isso que ele próprio vai dizer: quem não se tornar como um desses pequeninos, não entrará no reino de Deus. E esse reino de Deus, o que ele está falando, é uma realidade aqui e agora. Como é que é viver com uma criança? É ser irresponsável? Não, não é isso. Mas é não levar tudo à ponta de faca. É entender que a vida tem seus momentos tristes e seus momentos alegres, seus momentos de dor, seus momentos de prazer. Mas não se acomodar com isso. É buscar sim os momentos de prazer. É buscar todos os prazeres da vida. Porque Jesus Cristo não falou que nós temos que sofrer. Jesus Cristo falou sim, cada um pegue a sua cruz e siga-me. Mas por que ele fala isso? Porque ele sabe que a vida já tem os seus sofrimentos, que nós temos que enfrentar. Nós não podemos fugir deles, nós temos que enfrentar. Agora, não carregue outros sofrimentos desnecessários na sua vida. Não é isso que Cristo disse, e nem é assim que o Cristo viveu. Gente, eu sempre digo isso, na vida pública de Jesus, Jesus só sofreu 2 vezes em toda a sua vida pública. Na primeira, quando o amigo Lázaro morre, ele chora diante do túmulo. Na segunda, é na cruz. Só. O resto, gente, Jesus vive em festa, em banquete, em comunhão, em encontro com o outro. Ele vive a vida. Ele busca os prazeres e as alegrias da vida. Por quê? Porque ele sabe que a vida já tem as suas tristezas. Eu não preciso criar outras. E eu não devo criar outras. Tem pessoas que são como o camelo, que carregam a vida com o fardo e fazem da vida dos outros um inferno. Não é? Por quê? Porque não tem coragem de viver como uma criança, de jogar a carga, ou carregar até a carga, mas viver como uma criança. Ou seja, buscando os prazeres e as alegrias da vida, e principalmente algo que eu disse no início dessa missa: buscando viver uma vida significativa, uma vida onde eu possa construir algo que seja significativo. E isso, gente, é felicidade. Felicidade é quando eu tenho uma postura ativa diante da vida, que é transformação constante, e eu começo a direcionar essa transformação para aquilo que eu acho que é importante, e aí de repente eu olho para mim e posso constatar que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. Aí eu sou uma pessoa feliz. E se as pessoas podem enxergar isso em mim e dar um feedback, aí sim, aí eu sou mais feliz ainda. Aí a minha felicidade é mais concreta ainda. Mas eu tenho que tomar muito cuidado. Existem 2 forças em nós que eu vou repetir. Uma força é a força reativa, ou seja, eu só me movo porque eu sou empurrado, eu só me movo porque alguém me provoca, e assim por diante, não é? Agora existe a força ativa, ou seja, eu sonho e vou em busca de realização desses sonhos. Eu quero ser ativo, eu quero conduzir as mudanças da vida, em que idade eu estiver, não importa qual, não é? Eu vou conduzir essa transformação com toda a vontade e a garra de viver, e a vontade de que algo aconteça de bom através das minhas ações nesse mundo. É isso que Jesus viveu, e é isso que Jesus pregou. Ele pregou o reino de Deus, que é uma realidade onde todos tenham vida, e vida em abundância. Para construir isso, eu preciso ser ativo. Eu preciso alimentar em mim um afeto que é muito importante, que é o amor. E às vezes a gente esquece disso. A gente esquece de alimentar esse afeto. A gente esquece de acordar todos os dias e dizer: hoje eu vou amar. Hoje eu vou vivenciar o amor. Hoje eu vou me amar. E hoje eu vou amar o outro. E aqui eu construo o reino de Deus. É aqui que a modificação da vida para melhor acontece. Então, cuidado para não agir com Pedro.
vamos ficar aqui. Muitas vezes acontecem coisas boas, a gente consegue coisas boas na vida, e aí a gente quer que a vida pare, estacione. Não, a vida não vai estacionar, a vida não vai parar, você queira ou não. Você está vivendo uma fase boa? Joia, aproveita, e depois passa, e vai passar fatalmente. Agora, quando passar, não fique triste, vá adiante, vai viver novas experiências, porque são novas experiências que nos enriquecem. Quando eu fico, aí eu corro o risco de apodrecer. Não é o que acontece com a água, quando ela fica ali na poça, empoçada, ela apodrece, não é isso? A mesma coisa a semente, isso Jesus fala, a semente lá no celeiro, sozinha, ela acaba apodrecendo, não é? Ela não germina, ela só germina se ela é atirada na terra, para viver nova experiência, para brotar, e assim é a vida, é querer viver novas experiências, é querer tomar iniciativa, é não ficar somente no dever, mas é querer e ir adiante, e aí sim se transfigurar constantemente, para que a nossa vida seja realmente uma vida bem vivida. Vou repetir uma frase que eu já citei aqui, de Bernard Shaw, e ele escreve no livro Joana d'Arc, que ele escreveu: a lei da vida é a lei da mudança, porque o Deus que existe é o Deus da mudança. Então que a gente possa estar em sintonia com esse Deus, que é o Deus que Jesus pregou, que é o Deus da mudança, mas conduzindo a nossa própria mudança.